Uma faixa esticada entre dois postinhos de iluminação do lado da matriz de São Benedito, da igreja de São Benedito, anuncia que nesse final de semana e no próximo teremos a tradicional festa julina de São Benedito. Lembrando que essa igreja tradicionalmente faz as suas festas em julho, né? E eu me lembrei bastante da última vez que eu me encontrei com o Monsenhor Gustavo Mantovani. Ele estava sentado, já estava bastante debilitado, mas estava sentado junto com duas senhoras que o ajudaram a fazer o sinal da cruz, enquanto eu pedia a sua bênção. Sem dúvida nenhuma, o padre Gustavo Mantovani foi uma das figuras mais honradas que pisaram essas terras. E ele é digno de cada letra que foi colocada no viaduto que eternizou o seu nome. Bacana. Se você puder, participe, ajude as obras da igreja, as obras da paróquia, mas tenha cuidado. Em ano eleitoral, as influenciadoras deverão passar por lá. Eu digo influenciadoras porque há um número gigantesco dessas moças que apoiam o atual governo. E são cenas, elas provocam cenas ridículas, parecem celebridades, quando na verdade elas devem colocar para os eleitores as suas propostas e não uma foto no Instagram. Chega a ser ridículo o número de assessores que as acompanham. E se elas já estão investindo tanto em assessores desde já, imagine se elas conseguirem ocupar uma vaga na Câmara Municipal. Cada um tem o direito, claro, evidentemente, de participar de uma disputa eleitoral. Mas, eleitor, mais uma vez, preste atenção no conteúdo e não na forma, porque a gente pode se enganar e muito. Elas agem de maneira a persuadir o eleitor que elas são realmente as melhores opções para comandar o Legislativo limenense, enquanto não são. Então, participe da festa, ajude e tenha momentos de desfrutar a conhecida vergonha alheia. Farol de Limeira está no ar. Sexta-feira, dia 5 de julho, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira, lembrando que daqui a pouquinho, na metade, no segundo bloco do Farol, teremos o Farol Debate, com a participação do analista político e médico Dr. Renan Félix e também do meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim. Por falar em Bontorim, já faço uma conexão com a tribuna de Limeira, onde ele está, mais uma vez, gentilmente, para bater um papo conosco. Bontorim, bem-vindo, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira nesta sexta-feira, né, encerrando a primeira semana de julho, né, encerrando os primeiros 5 dias úteis, né, da primeira semana de julho. Estamos aqui para falarmos mais um pouquinho, comentarmos um pouco sobre todos os assuntos, né, que são pertinentes à Limeira, pertinentes ao Estado e ao nosso Brasil, e também ao que acontece em todo o planeta, né? E daqui a pouco teremos, como você disse, mais um debate farol, que deve ser bastante apimentado, com certeza. Verdade. Vamos atualizar a quem nos acompanha, a notícia divulgada ontem, certamente já foi ontem à noite, será explorada hoje também pelo noticiário, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. Na minha opinião, Cláudio, era muito previsível que isso fosse acontecer e agora vamos para uma nova etapa dessas investigações, né? Exato, Beto. As pessoas entendem, ou muita gente pensa que indiciamento já vai resultar em prisão, já vai resultar nisso, naquilo, em ações mais efetivas contra o ex-presidente, o que na realidade é uma mentira, né? Muitos divulgam isso, muitos comentam, mas na realidade isso não passa de encenação, né? O que vai acontecer agora é que esse indiciamento chega ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, que cuida dessa ação, né? E o ministro, ao tomar em mãos esse indiciamento,
ele vai ler o indiciamento, vai ver as provas, né? Vai ver o que foi apurado e vai remeter ao Procurador-Geral da República, este sim, que é o representante do Ministério Público Federal, né, o chefe do Ministério Público Federal, vai decidir se pede ou não a transformação do ex-presidente em réu, né? Se o ex-presidente vai ganhar o status de réu ou não. Ainda tem muita coisa pela frente, né? Uma corrente acha que é muito cedo para isso, isso pode acabar fortalecendo mais o ex-presidente nas suas camadas mais radicais, né? Mas, enfim, agora o processo segue a devida norma legal, né? Ao devido trâmite legal, né? Passando de mão em mão pelas autoridades judiciárias, até se chegar à determinação ou não de transformação em réu do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Tá certo, concordo contigo, bem esclarecido a propósito essa situação. Cláudio, eu não me lembro de ter visto essa cena, mas dizem os mais antigos, né, que o famoso galo de briga, né, quando ele queria a briga, ele riscava o chão e para chamar o seu oponente, né, dizendo que queria brigar. O presidente Lula esteve em Campinas aí e convidou o governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio não foi, ele fez questão de pontuar essa ausência. Lembrando que lá no passado, meses atrás, os dois se encontraram, se cumprimentaram cordialmente, e o Lula quer deixar claro que o Tarcísio não o acompanhou. Agora, estamos num ano eleitoral, né, Cláudio? É complicado separar as coisas num momento de tanta efervescência, você não acha? Beto, olha, é aquela história, né? O Lula sabe que o nome mais forte do bolsonarismo para uma próxima eleição presidencial é, de fato, o Tarcísio de Freitas, né? Embora ele não seja do PL, né? Embora ele seja do Republicanos, mas eu acredito que deva migrar, sim, para o PL, né? Ele é um forte candidato à sucessão do presidente Lula pelo bolsonarismo, né, pelo lado bolsonarista. É evidente que ele não vai comparecer em todos os convites que o Lula fizer, né, que o governo federal fizer, por uma mera questão ideológica também, né, e por entender que certas situações não tem nada a ver com o Tarcísio não vai comparecer. Eu sei que ele vai estar presente em Santa Catarina quando o Milei vai estar aqui no Brasil para se encontrar com o Bolsonaro naquele congresso da extrema-direita brasileira, né? Tá certo, nesse final de semana também. Bom, Cláudio, fica aí a sugestão, se você comparecer na festinha julina, né, melhor dizendo, da do São Benedito, cuidado com as influências aí, viu? Não quero ser fotografado. Elas se aproximam, elas tiram fotos, o que elas menos fazem é dizer o que pretendem fazer se eleitas forem, viu? Com certeza, Beto. Também, cá entre nós, né? Eu acho que elas não têm a noção do que seja uma participação em campanha política, né? Ou o que seja se candidatar a um cargo público, né? Na realidade, essas influencers, né? Essas digital influencers ou influenciadoras digitais, né? Estão muito atrás de likes, e likes não significa de forma nenhuma voto na urna, né? Então nós temos que pensar nisso. E falando em voto na urna, Beto, o rei Charles III acaba de convidar o trabalhista Keir Starmer para assumir o cargo de novo ministro e formar o novo governo britânico, né? O Partido Trabalhista deu um banho no Partido Conservador e conseguiu uma maioria absoluta
na Câmara Federal, na Câmara dos Comuns, no Reino Unido, né? Então ele já foi convidado, ele já se encontrou com o rei Charles e já está tomando posse na casa do primeiro-ministro, né? A casa número 10, lá em Londres, né? É isso aí. Olha, lembrando, uma vez eu ouvi Então, eu estou vendo aqui o número 10 da Isso. Downing Street. Isso, Downing Street, exatamente. Também tínhamos fugido da memória aqui. Lembrando, tem uma Não é frase. Abbey Road, não, hein? Não é Abbey Road, não. É Downing Não. Street, certo? Tá. Abbey Road é outra. É outra coisa, tá certo. Lembrando que no futebol, eu ouvi uma frase uma vez, né? Não existem vitórias definitivas, né? E na política também é assim, não tem vitória definitiva. A alternância do poder em que impulsiona a sociedade, né? A rever o que está acontecendo, a melhorar, né, Cláudio? Nós já falamos muito sobre isso, né? A alternância de poder e democracia são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Exato, Beto. Você sabe que na Inglaterra não há um radicalismo depois que resolveram-se aqueles problemas religiosos e políticos nas duas Irlandas, né? Não há nenhuma disputa acirrada e não há extremismo nas representações políticas, tanto da parte dos conservadores quanto da parte da esquerda, que seria o Partido Trabalhista, né? Que está mais ao centro-esquerda do que a esquerda propriamente dita, uma esquerda moderada, né? E não há esse extremismo que existe, por exemplo, em outros países, como a França, né? As coisas acontecem normalmente e vão se sucedendo sem maiores traumas para o país, né? Cláudio, até daqui a pouquinho no nosso debate farol e depois até segunda. Até daqui a pouco no Debate Farol e até segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos. Aqui no nosso Farol de Limeira, muitíssimo obrigado. Faço contato agora com o José Antônio Encinas. Tá todo escureba hoje aí, Encinas. Você vai chique na feira hoje, hein? Abraço, amigo, bem-vindo. Então, abraço. Se der tempo, né, Beto? Porque a feira, você chega às 10h30 lá, eles já estão guardando tudo, né? Eles estão com pressa de ir embora, né? Então, mas não tem problema, não. Se não der certo de pegar algumas coisas lá, eu vou no mercado depois, Beto. Senão vai amanhã. Zé, não, aí a feira no sábado, eu não sei onde é que é. Onde que é? Tem no Jardim do Lago de manhã, Beto, e à tarde na Vista Alegre, né? Tradicionalíssima, né? Vista Alegre, mais de 40 anos a feira é aos sábados à tarde, Beto, né? É um horário assim um pouco diferente, mas tem muita freguesia lá, essa feira lá na Vista Alegre, Beto, perto da Santa Luzia ali. Isso, perto da Santa Luzia, eu me lembro, eu passei lá perto um dia. Bom, e aí a tradicional feira do domingo ao lado do Pradão, né, Zé? Que continua, sim, né? Forte. Essa é talvez a maior feira de Limeira, né, Beto? Aos domingos, ali na Maestro Xixiri, né, ao lado do Pradão, né? Realmente é uma feira, eu acho que é a mais bonita de Limeira, Beto, né? Lá no Nossa Senhora das Dores tem duas feiras muito boas também, mas eu acho que essa ali ao lado do Pradão é a maior feira de Limeira e continua sendo, Beto. E você sabe que de vez em quando, muito de vez em quando, a Márcia fala, Beto, vamos lá, porque tem uma senhora que ao lado do marido eles fritam pastéis ali. E esse casal tem um filho, esse filho é muito amigo do Giovanni, meu filho também. Né? Ela vai lá para matar saudades dessa família. Aliás, uma família boníssima. Eu não me lembro o nome, mas está lá na feira. Agora, além de tomate, alface, verdura, peixe, etc. e tal, o que não falta nessa temporada em feiras são os candidatos, né, Zé? Eu estava vendo o seu editorial, né, sua conversa aí com a Motorinha a respeito dos candidatos a vereador, principalmente, né, Beto, que vão agora em todos esses eventos em que há uma grande movimentação. Além da feira, né, Beto, que eles vão lá bater cartão, todas as feiras tem candidato, também nas quermesses, né, nessas festas julinas agora. O que não falta é candidato a vereador, né, Beto? Pessoa aí que quer se eleger, afinal de contas, o salário vai aumentar bastante, né, Beto? Você vai se lembrar aí que teve aquele aumento considerável aí no salário, tanto
do executivo, né, do prefeito, vice, secretários, como também dos vereadores. Então, quem entrar agora aí vai ter um salário poupudo, né, Beto, para receber a partir do ano que vem. Então, interessados não vão faltar, Beto. Verdade. Ô Zé, por falar em política, eu estava vendo hoje uma manifestação da Secretaria de Comunicação, né, da Prefeitura. Meu Deus do céu. Eles precisam se conter um pouco mais, né, na euforia da divulgação das obras, porque as obras lá do Mercadão foram concluídas, e aí se coloca lá, obras históricas da região do Mercadão foram... Que é isso? Né? Jornalista tem que ser um pouco mais comedido, né, Zé? Verdade, Beto. Tem várias e várias inaugurações, visitas que foram publicadas ontem, que era a data limite, né? Em São Paulo, Beto, o prefeito Ricardo Nunes participou, se eu não me engano, de 7 ou 8 inaugurações ontem também, porque era o prazo final. Então, os políticos estão aí realmente se fartando, né, Beto? Né? Aproveitando aí o quanto podem, né? As inaugurações tal, para comparecer aí e ficarem cada vez mais na mente aí dos eleitores. Pelo menos essa é a ideia deles, né, Beto? Tá certo, tá certo. O Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro também se movimentando bastante, né, para entregar as obras e tal. Faz parte do jogo. Zé, estava concluindo a minha coluna. Eu não sei se eu disparo ela na hora do almoço ou à tarde. Provavelmente à tarde ela vai ser disparada na grande área. E estava alertando que teremos Fórmula 1, né, nesse final de semana. Nossa, me lembrei muito do Ayrton Senna, porque esse circuito de Silverstone, ele era muito... o Senna ganhou muitas vezes lá, né, Zé? Muito, principalmente, Beto, na Fórmula 2, né? O Senna, que foi lá disputar, antes dele entrar na Fórmula 1, a competição ali na Inglaterra, né? A Fórmula 2 era toda ali. Então, todos os circuitos ali da Inglaterra, o Senna, ele era sensacional. E os ingleses apelidaram lá o circuito de Silverstone como Silverstone, porque era Ayrton Senna da Silva, né? E ele, quando a corrida era ali, Beto, não tinha jeito, ele ganhava mesmo, né? Porque na Inglaterra, como você sabe, né, Beto, tem muita garoa, né? Aquele fog londrino que eles falam, então, ou seja, as pistas são sempre molhadas, né? E o Ayrton Senna, a pista molhada, né, Beto, era a combinação perfeita. Era com ele mesmo, não tinha jeito. É até gostoso a gente falar um pouquinho, né, Beto? Porque ele ficou tão bom assim na chuva, porque toda vez que ele estava lá em São Paulo. Roberto, que vem falando aí de seleção brasileira, que horário, hein? Seleção brasileira joga neste sábado às 10 da noite. No meu caso, 10 da noite eu já estou quase no terceiro sono, já, né? No sábado. Certamente não vou assistir esse jogo, mas, enfim, para quem puder, seleção brasileira disputa aí quartas e finais da Copa América neste final de semana. E na segunda-feira estaremos de volta aqui no nosso Farol. Será que o Zé não vai voltar mais? Se não voltar mais, a gente coloca então o nosso César Roberto. Depois, na sequência... não, voltou? Voltou, Zé? Voltou. Oi. Rapidamente, para a gente fechar, você estava falando do Senna aqui em São Paulo. Isso. Fazia o que na chuva? Então, Beto, o Senna, né, como eu falei para você, eu estava dizendo, é o seguinte, ele se preparou muito para ser um grande piloto, e principalmente na chuva. Quando começava a chover em São Paulo, Beto, ele pegava ali o kart, né, junto com um funcionário do pai dele ali, que o acompanhava, e ia até lá, Interlagos, e treinava muito na chuva, né, por isso se tornou um grande piloto, principalmente na chuva, e lá em Londres, né, Beto, lá em todos os circuitos ali da Inglaterra, ele deitava e rolava porque as pistas estavam sempre molhadas, né? E ele se destacou muito por causa disso também. Perfeito. Ensinas, bom, só inauguração, obra, essas coisas, baba-ovo aí para os políticos não tem nada importante. Algo que você quer acrescentar para finalizar? Beto, vamos só para informar, né, o nosso internauta, teve mais um acidente, Beto, dessa vez na madrugada de hoje, né, agora por volta de 5 horas da manhã, ali na rodovia dos Bandeirantes, Beto. Um carro aí de aplicativo, né, que estava aí com algumas pessoas se dirigindo de Campinas até Rio Claro, Beto, acabou batendo na traseira de um caminhão, né? Aí os dois veículos capotaram até o canteiro central
e um dos passageiros desse veículo, Beto, acabou morrendo no local. Então, uma notícia triste aí, um carro de aplicativo, e ao que tudo indica, Beto, segundo aí os outros ocupantes do carro que não tiveram ferimentos graves, Beto, tudo teria começado com uma discussão, né, entre o motorista do aplicativo e provavelmente a esposa dele. Os dois começaram a discutir ali pelo celular, talvez, né, não se sabe o motivo. Ele ficou nervoso na hora, acelerou e acabou batendo na traseira desse caminhão, causando esse acidente aí. Tudo isso, é lógico, vai ser investigado, mas houve ali, então, uma pessoa que morreu no local e esse motorista de aplicativo foi internado em estado grave também, Beto, no hospital. Então, um acidente aí, então, por volta das 5 horas da manhã de hoje, na rodovia dos Bandeirantes, no trecho aqui de Limeira, Beto. E teve um outro caso também, ontem me perguntaram, teve um acidente envolvendo um médico aqui na cidade, você ficou sabendo, Zé? Não, Beto, do médico não fiquei sabendo. Acidente de trânsito aí, o carro ficou totalmente deformado aí, mas não houve identificação. Eu fiquei sabendo de acidentes, né, de um carro que bateu num poste, um outro que bateu numa árvore, mas eu não sabia quem era o condutor, Beto. Mas muitas vezes eles não informam, né, mas ocorreram acidentes mesmo, viu? Um carro batendo numa árvore, violentos, mas eu não sabia quem era o condutor, não foi informado. Tem o lado bom, vai agora na feira que o tomate deve estar uns R$ 2,50, viu, amigo? Não sei não. Vamos ver. Se tiver, eu pego um pouquinho para fazer aquele molho gostoso, né, Beto? Que é muito melhor fazer um molhinho em casa ali de tomate do que comprar aquele sachê de molho pronto, né? Sem dúvida. Valeu, ótimo final de semana, até segunda, um abraço. Um abraço, Beto. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Valeu. Vamos agora com o boletim de César Roberto e na sequência, não perca, em Debate Farol, e eu volto ao vivo na segunda-feira também. Oi, Beto. Bom dia, tudo bem? Um grande abraço a todos que nos acompanham. Beto, ontem 4 jogos encerraram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos em Porto Alegre, não, em Caxias do Sul, Grêmio 2, Palmeiras 2. O Grêmio abriu 2-0 e o Palmeiras correu e conseguiu o empate em 2-2. Bom resultado para o Verdão, né? Em razão de estar perdendo por 2-0 e conseguiu o empate. Em Salvador, o Bahia venceu o Juventude por 2-0. No Maracanã, na estreia do técnico Mano Menezes no comando do Fluminense, o Flusão só empatou com o Internacional em 1-1. E na Arena Neoquímica, meu Deus do céu, que sofrimento de novo, hein, meu amigo? O Corinthians venceu a Vitória por 3-2, com 2 gols do argentino Garro e um gol de Giovani nos acréscimos da partida. Após estes resultados, Beto, a classificação aponta ainda o Flamengo em primeiro com 30 pontos, o Botafogo em segundo 27, Palmeiras em terceiro com 27, o Bahia é o quarto com 27, São Paulo quinto com 24 e o Atlético Paranaense é o sexto com 22. Lá embaixo, o Corinthians deu uma leve alavancada, né? Deixou a penúltima colocação e agora ocupa a 17ª posição com 12 pontos ganhos. O Grêmio é o 18º com 11, o Atlético de Goiás é o último colocado com 11 também e o Fluminense é o último colocado com 7 pontos ganhos. A 15ª rodada, Beto, começa amanhã, com Flamengo e Cuiabá, 8 horas da noite no Maracanã. Amanhã também São Paulo e Bragantino no Morumbis, às 8 horas da noite. No domingo, Cruzeiro e Corinthians, Mineirão, 4 da tarde. Fortaleza e Fluminense no mesmo horário. Juventude e Grêmio também às 4. Às 18 do domingo, Internacional e Vasco no Beira-Rio. O Inter voltando a jogar na sua casa. No domingo, 6h30 da noite, Vitória e Criciúma. Domingo também 6h30 da noite, Palmeiras e Bahia. No domingo às 18h30 também Atlético de Goiás e Atlético do Paraná. E no domingo 8h30 da noite, Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão. Passando para a Série B do Brasileiro, Beto, hoje o Santos em campo, hein? Logo mais às 19 horas em Fortaleza, no Castelão, Ceará e Santos. Outro jogo desta 14ª rodada será entre Brusque e Ponte Preta, lá em Santa Catarina. Amanhã, Beto, tem
Internacional em campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Leão vai até Diadema enfrentar o Água Santa. Além de Água Santa e Inter amanhã, nós teremos Santo André e São José, Patrocinense e Pouso Alegre. E no domingo, lá em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Costa Rica e Maringá. Maringá lidera o grupo com 26, a Inter em segundo com 20, Costa Rica em terceiro com 17, Água Santa é o quarto colocado com 16 pontos ganhos. Copa América, Beto, iniciou ontem as quartas de final. Argentina 1, Equador também 1. A decisão da vaga foi para os pênaltis e a Argentina venceu por 4-2. E olha que o Messi perdeu um pênalti, né, nas cobranças de penais. Hoje nós teremos Venezuela e Canadá às 10 da noite. Amanhã, às 19 horas, Colômbia e Panamá. E amanhã também Uruguai e Brasil, 10 da noite, lá em Las Vegas. A Eurocopa, Beto, daqui a pouco um jogaço de bola, hein? Logo mais às 13 horas desta sexta-feira, Espanha e Alemanha vão se enfrentar. Hoje também, só que às 4 da tarde, outro jogão de bola, Portugal e França. Amanhã, 1 da tarde, Inglaterra e Suíça. E amanhã, às 4 da tarde, Holanda e Turquia. É futebol para mais de metro, né, meu amigo? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Contabilidade em geral, escritas fiscais e imposto de renda, o caminho é um só. Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço lá aos nossos amigos Jefferson e Sidney do Vitória Contabilidade, que já estão prontos para seguir até Diadema amanhã e acompanhar a Inter contra o Água Santa. Um grande abraço, Beto. Boa sexta, bom fim de semana e um bom futebol para você. Olá, estamos abrindo mais um programa Debate Farol, que faz parte da programação do nosso Farol de Limeira. E mais uma vez, tenho ao meu lado o analista político e médico, doutor Renan Félix. Mais uma vez, muito bem-vindo, doutor. Bom dia, muito obrigado por mais uma oportunidade, mais um dia aqui do nosso Debate Farol. Produtivo como sempre. Bacana. Vamos até a redação da Tribuna, onde está o nosso companheiro, o jornalista Antônio Cláudio Bontorim. Bem-vindo, Bontorim. Um abraço. Um abraço, Beto. Bom dia. Um abraço, doutor Renan. Bom dia. Bom dia, Beto. Vamos em frente, então. Beto não, que Cláudio. O tempo urge. Vamos embora. Vamos lá, então. Vamos às observações iniciais aqui do nosso programa sob a condução técnica de J. Neto. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, mas, por outro lado, esse programa, ele é, sim, recomendado às pessoas que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Aliás, a gente fala muito sobre representantes públicos num ano eleitoral. Vamos ao primeiro, lembrando, né, todos nós enviamos um tema e vamos debatê-lo agora aqui no nosso programa. É correto rotular a direita como antidemocrática? Bom, essa pauta é minha. Eu queria discutir um pouco essa questão, porque o avanço da direita, principalmente na Europa, né, e agora nos Estados Unidos, com o Donald Trump, tem confundido muita gente. E eu queria propor essa reflexão, porque rotular pessoas eu acho muito complicado, sabe? Porque as pessoas têm uma multiplicidade de ideias, objetivos, né, gigantesca. E eu percebo um movimento, principalmente de atores da mídia, quando se referem a conservadores ou pessoas ligadas à direita, como gente que não gosta da democracia. Aliás, o próprio presidente Lula falou ao longo da semana que Bolsonaro não vai voltar nunca mais e tal, e que as pessoas têm que aprender a conviver com democracia. Como que as pessoas que não votaram nele são antidemocráticas. Então me preocupa um pouco, a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu vou dar o meu exemplo, né?
Eu sou uma pessoa conservadora, mas para alguns assuntos eu sou progressista, porque eu acho que você tem que ter o meio termo ali. Tem coisas que você acredita, tem coisas que você não acredita. Por exemplo, aquela questão clássica, eu vou conversar com você, Cláudio, aquela questão clássica, homens com azul, mulheres com rosa. Foi uma coisa aparentemente inocente que virou um cavalo de Troia, né? Porque não pode, porque tem o azul, o vermelho, amarelo, não sei o quê, os movimentos gays, aí entra toda essa confusão. Então, Cláudio, eu queria ouvir a sua opinião também sobre isso. Essa rotulagem que quer se colocar em pessoas da direita como antidemocráticas, ou seja, que tudo que vem da direita visa o autoritarismo. E isso é algo arcaico e imprudente de se falar. Quero ouvir sua opinião, meu amigo. Olha, Beto, você está de azul e eu estou de rosa. Não tem nada demais e não tem nenhuma depreciação nisso. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar da seguinte forma. Existe a direita convencional, que é a direita que traz consigo os pensamentos conservadores, isso nas questões sociais, costumes, religiosos, em todos os sentidos. Essa direita, ela expressa esse conservadorismo, mas não pode ser considerada antidemocrática, porque ela apenas defende as suas ideias. Agora, se você pega a ultradireita, aí é um pouco diferente, Beto. Se você pega a ultradireita, por exemplo, na França, da Marine Le Pen, por exemplo, eles tiveram na campanha eleitoral, no primeiro turno, né, no início das eleições francesas legislativas, né, para formar a nova Assembleia, propagandas que diziam assim, uma parecendo uma criança de olhos azuis e loirinhas, né, e louras, né, com os seguintes dizeres: pelo futuro das nossas crianças brancas. E outro cartaz, um avião no aeroporto com um monte de pessoas pretas, né, embarcando, com os seguintes dizeres: que os pretos voltem à África. Essa ultradireita, sim, essa ultradireita não é nada democrática, né? Essa ultradireita, ela é muito antidemocrática, ela é racista, ela é intolerante e tem o discurso do ódio como a sua principal característica. A direita convencional, ela prega o conservadorismo, o que é diferente da ultradireita. Então, se você levar em consideração a direita convencional, não, ela não é antidemocrática, ela apenas tem um pensamento divergente da esquerda convencional. A ultradireita é diferente, essa não. Essa, assim como em vários países do mundo que são governados pela ultradireita, como a Hungria, por exemplo, aí é bastante diferente, Beto. Aí existe, sim, uma antidemocracia, um antidireito, né? E apenas uma permissão para se pensar da forma que apenas eles pensam, né? Eles trabalham com o sentido de aniquilação do ideológico divergente. A direita convencional não é assim, Beto. Não podemos confundir, quando tratamos desse assunto, de direita antidemocrática, sendo a direita convencional. Realmente concordo com o Cláudio. Tudo que é extremo faz mal, né? A ultradireita, realmente, quando ele fala, né, que a propaganda que foi veiculada na Marine Le Pen, a gente vê aí vários crimes, na verdade, né? Crime de racismo, crime de segregação. Eu acho que não dá nem para rotular ela de direita e esquerda. Isso é um tipo de pensamento retrógrado, entendeu? Um tipo de pensamento desumano, tá? A gente está falando aí de crime contra a humanidade, né? Então, eu nem rotularia ela como direita ou ultradireita. É criminoso. Esse tipo de veiculação é criminoso.
Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a ultradireita, a gente tem também a extrema esquerda, que também comete os mesmos percalços, segrega de uma certa forma a população, limita a informação, que é autoritária tanto quanto. Tá? A gente tem exemplos de vários governos pseudo-comunistas, né, que se auto-intitulam comunistas, mas que é, na verdade, tá aí a Coreia do Norte para provar. Né? Na verdade, é uma ditadura em larga escala, sem previsão de retorno. Né? Agora, rotular a direita como antidemocrática é uma falácia que vem sido dita por muitos brasileiros, e né, tem que trazer isso para a nossa realidade, que usam de algumas pessoas em algumas falas que não são hoje o politicamente correto para dizer, olha, a direita é antidemocrática, a direita é ditatorial, a direita é fascista, a direita é nazista, a direita é isso. No Brasil, a gente sabe que o que impera na direita é a direita moderada, a direita conservadora. A gente não tem o que uma extrema direita. Né? Pelo contrário, a gente viu muito mais liberdade no governo Bolsonaro do que no governo Lula. Né? No governo Lula a gente tem visto um caça às bruxas desenfreado, principalmente em relação ao judiciário, né? Com todos ligados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que não aconteceu no governo Bolsonaro. A gente vê aí uma tentativa constante de censura e de controle de rede social, de veículos de informação, que a gente não via no governo Bolsonaro, sendo que ambos tinham o mesmo poder para tal. Né? Então, assim, acho que tudo que é em excesso faz mal, a extrema esquerda e a extrema direita, mas veicular a direita, a antidemocrática, é um papo já que vem sido feito, principalmente pela grande mídia, né? Desde o início do governo Bolsonaro, e o brasileiro não tem mais saco para isso e nem acredita mais nisso. Tanto é que o governo Lula teve quantos por cento de voto para a eleição, Beto? 50% mais um pouquinho, né? Não passou de 51%, 52%. Então, quando a gente fala de direita antidemocrática, os 49% da população que votaram no Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, são todos antidemocráticos. Nós estamos num país dividido. Metade pensa democracia, metade não. Então, eu acho que isso é uma falácia realmente de mau intuito que vem sido veiculada, tentando ligar sempre o ex-governo com a direita para dizer que é fascista, é antidemocrático, não pensa nas pessoas, não tem liberdade, né? Enfim, é um tema que eu acho que, para mim, na minha cabeça, é muito claro. Essa é a minha opinião sobre isso aí, Beto. Isso tem a ver também, né, Cláudio, uma linkagem com a época da ditadura, né, que falava que os comunistas comiam criancinha, né? Então, mentiras são ditas em todas as épocas, né, de acordo com os interesses de quem fala. Exatamente. Eu só pediria que o doutor Renan me explicasse qual a censura à imprensa que ele está vendo aqui no Brasil hoje. Cláudio, a gente vê que veementemente as pessoas tentam, principalmente as ligadas ao governo Lula, afirmam que é necessário o controle das redes sociais, o próprio Alexandre de Moraes tentou inúmeras vezes censurar posts, comentários, pessoas no Twitter, né, no Facebook, no Instagram. Isso é constante, né? Então, assim, isso eu nunca vi por parte do governo Bolsonaro, nem apoio. Nunca vi uma fala do governo Bolsonaro dizendo, olha, eu acho sim que tem que censurar, tem que mandar prender, Não, pelo contrário, eu vi o contrário. Estão prendendo gente em praça pública em pandemia, brigando contra isso. O governo Lula não, diz que sim. Os seus ministros, os seus apoiadores dizem que sim, que deve haver um controle das redes sociais, do que é postado, do que você pensa e exacerba lá no seu Twitter, e concorda com atos totalmente criminosos do judiciário de mandar prender pessoas por crime de opinião. Não, ninguém está sendo preso por crime de opinião no Brasil. Agora não, foi já, né? Por censura. Não, ninguém está sendo preso por crime de opinião, por censura. Quem está preso por baderna, por destruir patrimônio público, como foi o caso daquele rapaz que agora foi condenado por destruir um relógio do século XVI, né, que foi dado de presente ao Brasil.
E quando se fala em censurar, não se fala em censura, se fala em regulamentação. A regulamentação é diferente da regulação. Eu também não gosto da palavra regulação. Eu prefiro a palavra regulamentação, porque se nós não regulamentarmos as redes sociais, e isso os Estados Unidos já fez, os Estados Unidos, o presidente Joe Biden está tentando banir o TikTok, o Trump, se for eleito, ele vai banir o TikTok, porque ele não é americano, ele é chinês, né, um aplicativo chinês. Então, tem que tomar cuidado quando a gente fala, para não confundir com regulamentação. Toda regulamentação, quando ela é importante para um bem público, ela é profundamente aceitável. E se nós não regulamentarmos hoje de forma coerente e correta as redes sociais, nós teremos, infelizmente, um descontrole total. Não da liberdade de expressão de pensamento, mas da liberdade de se publicar e de se praticar a intolerância e o ódio. Isso nós não podemos permitir. É isso que nós vemos ligados a muita gente nas redes sociais nesse sentido. É isso que nós temos que tomar cuidado, não confundir censura com regulamentação. Então, mas na verdade é uma censura velada de regulamentação. O jornalista Oswaldo Eustáquio, desde 2002, vem sofrendo com justamente essa prisão imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usando tornozeleira eletrônica, ficando fora de tratamento médico que precisava, por conta de se expressar contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso não é nem questionar governo. Em primeiro lugar, eu não chamo Oswaldo Eustáquio nem o Alan dos Santos de jornalista, né? São mais influencers, não são jornalistas, né? E a pregação que eles faziam nas suas redes sociais era pregação que eu digo que precisa ser regulamentada, que é a pregação de ódio. Mas isso não... Se você ver as postagens de ambos, você vai ver que todos eles, que ambos, tanto um quanto o outro, pregam justamente essa intolerância, esse ódio, assim como que o Figueiredo, né, o neto do ex-presidente João Batista Figueiredo. Mas então a gente vai ter que prender muita gente. Porque se você entrar em redes sociais de inúmeros petistas e comunistas, você vai ver que o crime de ódio é muito maior. Então nós vamos ter que prender o pessoal da direita e da esquerda, porque só tenho visto presos pessoas apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vejo nenhum apoiador do Lula sendo preso. As pessoas que estão presas, elas estão presas não por crime de liberdade de expressão de pensamento, por prática de liberdade de expressão. Elas estão presas porque elas destruíram o patrimônio público e destruíram patrimônios históricos. Por isso, elas estão presas. E acho que aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. E lá, depois do 6 de janeiro, né, quando o Biden tomou posse, nós temos muito mais presos lá, que é considerada a maior democracia do mundo, do que aqui. Aqui nós temos em torno de 200 presos. Lá nós temos mais de 1.200 presos, e presos realmente já cumprindo pena. O que a gente pode falar sobre isso, nós temos mais 2 temas e pouquíssimo tempo agora, amigo. Pedir para que fôssemos bem breves agora, mas tem tanta coisa para falar, né? Por exemplo, quebrar um relógio, por mais valor histórico que tem, o sujeito tomar 17 anos, o estuprador está na rua e menos de 2. É inversão de valores, mas tudo bem. Vamos lá. J. Neto, vamos ao segundo tema, vamos analisá-lo mais rapidamente. Mário Botion será um bom cabo eleitoral para Érica Tanque? A pergunta é do Bom Toninho. Vamos lá, Bom Toninho. Eu estou colocando essa pergunta porque a impressão que dá hoje na condução da pré-campanha da candidata Érica Tanque é que o prefeito Mário Botion está transformando a eleição municipal numa eleição plebiscitária de apoio a ele ou não. Ou seja, ele vai tentar jogar toda a sua popularidade, se é que ele tem alguma popularidade, né,
para tentar eleger a Érica Tanque. Então, por isso que eu fiz essa colocação, né? Eu não acredito muito, não, que ele seja um cabo eleitoral muito bom para vice-prefeita, não, principalmente do ponto de vista da arrogância que ele assumiu, né, nos últimos tempos, né, e também nessa tentativa aí de transformar a eleição quase que numa eleição plebiscitária, né? Apesar de nós teremos muitos candidatos, mas ele vai jogar aquela história da continuidade, né? Se está bom assim, nós seremos melhor ainda. Um pouco de... muita arrogância para o meu gosto, Beto. Eu acho que a prefeitura, hoje, como a gente já conversou em outros debates, é complicado se falar em reeleição e eleição quando se tem o uso, o poder, ali, a influência da máquina pública nas mãos, né? Cada gestão é uma gestão, né? E realmente é inegável que a prefeitura, a nossa cidade, ela precisa melhorar. O Cláudio falou exatamente isso, né? Se está bom assim, assim mantemos. Não está bom assim, né? Então eu acho que para os pré-candidatos aí e os apoiadores dos pré-candidatos, neste caso específico, eu acho que precisa assumir um pouquinho mais de meia-culpa, né? De ser, olha, tentamos, mas falhamos, né? Não conseguimos atender as expectativas, tem muita coisa ainda a ser feita e o intuito é melhorar daqui para frente. E não dizer, já está bom, vamos continuar bom, porque não está bom, né? O limeirense sabe que não está bom. Então, como cabo eleitoral, eu entendo que, lógico, qualquer chefe do executivo ele quer eleger um sucessor, né? E é natural que nas eleições a gente vê, rotineiramente acontece, né, Beto? Tudo é associação, mas geralmente se quer eleger um sucessor, né? Então, é natural que o prefeito Mário queira também eleger a sua sucessora, né? Agora, se vai dar certo ou não, aí já é outra história, né? Pelo que a gente tem visto aí, né? A disputa será bem acirrada, né? O que se fala, né, Beto, é que as chances de segundo turno são inegáveis, né? Agora, entre quem? Aí é a dúvida, né? Bom, vamos ao último tema. Cláudio, só para não passar essa sem opinião, eu acho que o grande cabo eleitoral da vice-prefeita é outro personagem, viu? Mas isso eu vou revelar no editorial de segunda-feira. Ele me deixou arrepiado. Arrepiado é uma teoria que foi construída por um empresário bem relacionado, transita em vários lados políticos, mas eu acho que o grande cabo eleitoral será outro, talvez com 4 estrelas. Vamos lá, vamos ao último tema de hoje. Fico curioso. Olha, como avaliar a saúde mental do presidente Biden, para a gente encerrar, doutor Renan? Bom, a gente viu, né, os últimos debates, a reviravolta, como bem na primeira pergunta o Cláudio já apontou, a direita vem crescendo, né, principalmente nas eleições americanas, e o desempenho nos debates do presidente Biden se tornou trágico, né? É inegável. E até os seus apoiadores começam a duvidar, né, da sua capacidade de gerir a maior economia, o país com o maior poder bélico do mundo, né? Então, a gente vê que teve um senador do Texas, se eu não estou enganado, que questionou se o presidente Biden pode continuar no comando dos Estados Unidos da América até o final do seu mandato, né? Se ele tem condições físicas e mentais para isso, né? Até porque as condutas e as falas estão começando a ficar enroladas, nebulosas e duvidosas. Então eu pergunto, né? Como a gente avalia a sanidade mental de um presidente que visivelmente já não parece que não está vivendo, como disse o presidente Lula, não estamos vivendo no mesmo mundo, na mesma realidade, no mesmo cenário, né? Então, pergunto a você e ao Cláudio Pontorim, como avaliar a saúde mental do presidente Biden, para que ele consiga terminar esse último mandato? Ele quis dar uma satisfação, né, Cláudio, dizendo que ele estava daquele jeito e se comportou daquele jeito em razão da viagem que ele fez de avião, um pouco tempo antes do debate.
Mas o fato é que é uma situação constrangedora, e eu queria colocar, antes do seu comentário, para a gente encerrar, o seguinte, né? Isso aí demonstra claramente, né, líderes que não se preocupam em fazer sucessores. E agora, a situação é a seguinte, porque lá nos Estados Unidos é quase que obrigatório, né, que o presidente se candidate à reeleição. Exato. Né? Então não houve esse negócio, lógico, houve o tempo das primárias, mas lá ninguém cogita disputar ou confrontar um presidente com mandato. É diferente. E aí, Cláudio, me lembraram aqui a questão do Lula. Quando ele foi enfrentado, e o Lula tem essa característica também, né? Ele não está criando um sucessor para ele. Quando isso aconteceu, o Eduardo Suplicy tomou uma lavada, porque daí ele convoca o partido para votar, né? É claro que o partido vota quase que totalmente nele. E quem o enfrentou também, que sumiu, foi aquele antigo secretário, ou ministro da Educação, Cláudio, me fugiu o nome agora também, que participou do governo Lula. Se você se lembra, me ajuda. Mas vamos à sua análise. Você está falando do Mercadante? Não. É o Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Também tentou enfrentar o Lula e acabou 0 à esquerda. Um grande quadro, Cristóvão Buarque. A questão do Biden realmente é muito preocupante. Nós percebemos no debate, né, quem assistiu o debate ao vivo, depois quem viu, eu não assisti ao vivo, mas depois eu vi algumas partes do debate, né, através de um canal de streaming, né, e fiquei assustado. E fiquei mais assustado ainda no final de semana passado, quando no final de semana ele foi da Casa Branca para a casa de campo do governo americano em Camp David, né? Quando ele desceu do avião, a mulher dele do lado, e ele de frente não sabia para que lado virava, se ia para frente, ia para o outro lado, até ele achar a mulher para poder caminhar ao lado dela, com dificuldade para caminhar, com dificuldade para criar um raciocínio lógico, né? E isso não é etarismo, isso é uma percepção que todos, inclusive os apoiadores do próprio presidente, tiveram na sua participação no debate, e ele já vem se apresentando dessa forma há muito tempo. Tanto que nos principais embates ele não participa mais. Quem normalmente viaja é o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, né? Então, realmente é complicada essa situação, e se não for resolvida logo, e só pode ser resolvida se ele renunciar à sua candidatura em nome de outro, né? E parece que ele não está disposto a renunciar, aí nós teremos realmente uma eleição, ou que vai caminhar para a eleição do próprio Biden, né? O povo americano percebendo a situação, ou não. E hoje está tendo eleição na Inglaterra também, né? E o Partido Conservador parece que vai levar uma lavada de mais de 20 pontos de diferença do Partido Trabalhista, né, que é de centro-esquerda. Então, ganha aqui, ganha um lá, ganha outro lá, e assim vai. Os Estados Unidos, realmente, a situação está muito complicada, e eu não sei, eu pessoalmente, não sei se o Biden tem condição de levar o seu governo até o fim. Falta pouco tempo. Eu trouxe esse tema justamente para puxar uma outra pergunta, que seria a questão de como a gente avalia as pessoas em quem vamos votar. Né? A gente não pode jamais menosprezar ninguém, mas eu entendo que para ser pintor tem que saber pintar. Para ser escritor tem que saber escrever. Para ser médico tem que saber ser médico, tem que saber clinicar, tem que saber remédio, tem que saber como funciona a anatomia, fisiologia. Para ser advogado, precisa ter cursado direito. E para ser servidor, um vereador, um prefeito, um secretário, não precisa de experiência nenhuma? É isso que eu pergunto, né? Como que tá como a gente avalia, né, o nosso pré-candidato, o nosso candidato, a pessoa que vai gerir os nossos impostos,
né? Vai cuidar das nossas cidades, dos nossos contratos, né, com os terceiros? Será que é só o Biden? Ele tem um rostinho de senhor, um rostinho carismático, né, bonzinho, né, parece. Mas ele tem condições para gerir e levar os Estados Unidos da América para o caminho que ele precisa seguir? A pergunta é a mesma para Limeira. Os nossos candidatos têm condições de fazer uma boa gestão? A prefeito, a Câmara dos Vereadores, né? Será que é só olhar e falar assim, eu gosto dela porque ela é uma boa pessoa, é o suficiente para colocá-la numa cadeira que vai ficar durante 4 anos gerindo o meu e o seu imposto, cuidando das leis, das moções, né, que precisam ser realizadas na nossa cidade, Beto? Não, eu acho que o limeirense precisa ter esse senso com a chegada das eleições, começar a pesquisar desde já o histórico, o passado, as propostas dos seus candidatos, né, o que eles têm a agregar à cidade. E não só votar nesse, naquele, porque é bonitinho, porque é bem apessoado. Eu acho que a ideia do governo dos Estados Unidos é facilmente transmitida para cá, inclusive a parte de idade, né Beto? A questão da idade, que a gente vê muito fortemente nos Estados Unidos, conta bastante, né? Você coloca uma pessoa com uma certa idade no poder, você tem que lembrar que ela vai ficar lá 4, às vezes 8 anos, né? E se morrer, né? A gente tem que pensar nisso aí. Bom, no finalzinho não dá tempo para mais absolutamente nada. O programa foi muito interessante hoje, né? Os temas diversos. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: é um tema muito, muito complexo. Precisa de umas 3 horas para discutir. Não adianta. Porque a gente vai envelhecendo, Torena. Deus queira que todos envelheçam bastante. Aliás, ontem, dia 4 de julho, foi aniversário da minha mãe. Ela viveu por 90 anos, né? E a gente vai percebendo que com o avançar da idade, o Cláudio também tem um pai idoso, né? A gente vai percebendo que, lamentavelmente, você vai perdendo realmente algumas funções. Funções cognitivas, funções motoras, etc. e tal. Agora, tem gente que assimila isso com mais facilidade. Porque isso faz parte da dignidade, né, Cláudio? Da autoestima da pessoa. Ninguém quer parecer velho para os outros. Eu mesmo, com 60 anos, eu passei a usar creme. Minha mulher falou, agora passa um creminho no rosto. Fica mais jovial, fica mais jovem, então não sei se vai ajudar. Mas, enfim, agora, lutar contra o tempo a gente não consegue. A gente consegue amenizar um pouco, né? Em busca da longevidade, da dignidade. Mas eu bato muito nessa tecla. A dignidade, a gente tem que manter a dignidade e as pessoas têm que nos respeitar, compreender aquela idade, mas por outro lado nós também temos que saber que nós temos as nossas deficiências. A gente não pode querer que as pessoas nos enxerguem como eternos meninões. Cláudio, bacana, muitíssimo obrigado. Acho que nós vamos precisar aumentar o tempo desse programa, viu, amigo? Um grande abraço e até segunda-feira. Grande abraço, Cláudio. Um grande abraço, Beto. Um grande abraço, doutor Renan. Até segunda-feira, então. Valeu. Doutor Renan, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela contribuição. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a você, obrigado a todos. Valeu, vamos às observações. A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Assim colocamos um ponto final em mais uma edição do nosso Debate Farol. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou e até a semana que vem. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor,
Este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio. Eu, nos últimos dias, fiz uma pesquisa informal com amigos sobre o que eles iriam fazer esse feriado prolongado que está chegando aí. E não me surpreendi não, porque a maioria deles falou que vai pescar. Eu acho mesmo que a pescaria tem mais gente pescando no Brasil do que jogando futebol, por exemplo, que é o chamado esporte nacional. Pessoalmente não sou adepto à pescaria, cada um tem um gosto. Afinal, pescaria das boas, o cara pega uma caminhonete e anda 10, 15 horas para chegar no local que ele escolheu, depois ele vai preparar todo o aparato para pescar, vai ser picado por pernilongos, muriçocas, depois vai bater foto e exibir os peixes que conseguiu pegar para mostrar nas redes sociais, etc. e tal. É um prazer, é um gosto. Mas aí eu me lembrei de um pequeno vídeo que eu revi há pouco tempo, que o sujeito fala assim: pobre é o sujeito que mora na beira do rio e vai pescar todo dia. Rico é o sujeito que se mata de trabalhar, passa por cima dos outros se for necessário, perde horas de sono, faz de tudo um pouco para subir economicamente na vida. E quando ele atinge este patamar de riqueza, o que ele faz? Ele pega a vara e vai pescar. O que o pobre já fazia há muito tempo, sem precisar tomar ansiolítico, sem viver sob tensão. Essa parábola, acho que para mim é uma parábola, é bom para a gente pensar, porque o que a gente quer ter e ser na vida? É uma coisa que as pessoas têm que refletir. O que eu quero ser? O que eu quero ter? O que me dá prazer e o que me vai fazer melhor? Eu acho que o pobre, pelo menos os meus amigos que não são ricos, eu acho que eles são mais felizes, pelo menos pelo que eu observo, do que meus amigos ricos. Eles vivem menos sob tensão, sob ambições desmedidas, sobre, enfim, as pressões todas que existem para as pessoas se dar bem na vida economicamente. É uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês neste feriado prolongado que está chegando.